Parece que o Trump resolveu brincar de roleta russa comercial de vez. Então, primeiro foi a China, México, Canadá. E investidor, vamos lá. Se você acha que isso daqui não tem nada a ver com você, que não vai impactar seus investimentos, cuidado, tá? Porque quando você vê gigantes, né, como esses, brigando ali de cabo de guerra, quem está no meio do caminho, quem está entre os dois, quem está no meio da briga ali, pode acabar se dando mal também. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, eu sei. Esse movimento dos Estados Unidos é uma declaração clara ali de que eles estão dispostos a garantir que a corda, inclusive, vai romper, vai arrebentar para o lado mais fraco. O Trump não está jogando para perder, ele blefa muito, é um negociador, mas ele está testando, apertando, vendo até onde que dá para forçar e o que ele consegue ganhar com isso. Quem não está preparado, quem não tiver, né, protegido, pode se dar mal. E aí eu te pergunto, você está preparado, sua carteira de investimentos? Porque a verdade é dura, tá? Mas a gente precisa dizer aqui, o Brasil larga atrás disso daí. A gente largou atrás. Só de nascer no Brasil, você já começou em desvantagem nesse jogo, eu e você. Então, tem gente pior do que nós? Tem. Mas apesar de sermos uma das maiores economias do mundo, nós somos um país pobre. Nós estamos mais para fugir do rebaixamento do que para vencer a Libertadores desse tabuleiro aqui, entendeu? Então, quem já largou atrás não pode vacilar. Não dá para depender do governo, do Brasil melhorar, do Brasil crescer de vez. Não dá para você ficar vivendo e esperando sempre um milagre. A gente precisa fazer a nossa parte. Então, como eu falo, guardar dinheiro como um pessimista, investir como um otimista no mercado financeiro com estratégia, tá? Porque essa guerra comercial ela pode até beneficiar o Brasil, né, dependendo do ângulo, dependendo é muita incerteza, mas pode prejudicar. E a gente não tem controle nenhum sobre isso. Então, cuida do seu investidor e vamos lá. O que a gente tem de novidades aqui com relação às falas do Trump ao Congresso dos Estados Unidos, né? Antes, deixa eu dar uma passadinha aqui no Ibovespa, que está subindo 0,35% hoje, na quarta-feira de cinzas. S&P 500 em leve queda aqui, ora uma leve queda, ora uma leve alta também, oscilando bem ali, mas praticamente no 0 a 0. Mas basicamente o que o Trump falou foi que esse seria o momento, abrindo aspas aqui, de inaugurar a mais bem-sucedida era da história dos Estados Unidos, com ações rápidas e implacáveis. Ele falou que ele está só começando, prometeu construir um domo dourado para proteger o território dos Estados Unidos, dizendo que agora eles têm tecnologia para isso, e disse ainda que o governo pretende criar um departamento para construir navios nos Estados Unidos e recuperar o canal do Panamá e que a Groenlândia é necessária para a segurança dos Estados Unidos e que ele assumirá o território dinamarquês de uma forma ou de outra. E sim, o que aconteceu de fato foi o começo do que pode ser uma difícil guerra comercial do Trump, dos Estados Unidos, contra o resto do mundo. Esse discurso aconteceu horas depois da entrada em vigor dessa sobretaxa de 25% para México e Canadá. Ele citou o Brasil, a China, a União Europeia também, entre os que cobram tarifas injustas sobre produtos americanos. Essas tarifas que entraram em vigor já estão causando volatilidade nos mercados globais. É uma onda que parece cada vez maior na economia dos Estados Unidos, com empresas tendo que se movimentar cada vez mais para lidar com elas. O Trump também querendo dar uma de Lula por lá, falando que não é tão grave assim, que não vai ser uma onda tão forte, que não vai ser um tsunami, que isso aí já está previsto, que vai ser mais uma marolinha, né, fazendo a comparação tosca aqui, mas não se sabe até que ponto as empresas vão assumir esses custos dos impostos ali, repassar isso para os consumidores ou recorrer a outras alternativas para mitigar os impactos disso daí. Os impostos que o Trump impôs de 25% de produtos sobre produtos ali do Canadá e México e 10% sobre produtos da China, que já tinha recebido também a tarifada ali de 10% em fevereiro, agora recebe mais 10%. No geral, essa postura protecionista e agressiva dele é visando gerar crescimento interno, mas isso tende a desacelerar o comércio global, a aumentar também as tensões diplomáticas, volatilidade do mercado financeiro. Tudo isso faz com que os investidores eles tenham apetite por ativos de risco diminuídos, preocupados com todas essas incertezas
E na sua declaração ali de fevereiro, o Trump, se você não lembra, culpou os países ali pelo fluxo de imigrantes e drogas ilícitas para os Estados Unidos, declarou essas questões como emergência nacional e disse que as tarifas estão em vigor até que essa crise seja aliviada. Não tem jeito. Como resolver esse problema ali, como resolver de vez esse problema do tráfico de drogas nos Estados Unidos? Eu acredito que seja praticamente impossível de resolver. Estava até assistindo um filme esses dias, Traffic, do Michael Douglas, Ninguém Sai Limpo, Não Tem Como, onde ele é responsável ali por resolver esse problema do tráfico de drogas. É um filme um pouco antigo e no final você chega à conclusão de que não é fácil resolver isso daí. Tá? E se você quiser entender a cabeça do Trump, o Buffett aqui até dizendo, né, essas tarifas são um ato de guerra, e é uma guerra comercial, sim. E se você quiser entender um pouco mais ali a cabeça do Trump, e aí com relação a isso, de forma mais ampla, ele vê essas tarifas como uma ferramenta para forçar empresas e consumidores dos Estados Unidos a comprarem menos produtos estrangeiros e aumentarem a produção em solo americano, aumentando a geração de empregos, investimentos. Tá? Só que essas tarifas mais altas sobre a China também são motivadas pelos objetivos de arrecadar mais receita tributária e reduzir a dependência dos Estados Unidos de produtos estrangeiros, ao mesmo tempo em que tenta fortalecer a produção nacional, como eu falei. O Canadá respondeu imediatamente, impondo 20% sobre quase 100 bilhões de importações dos Estados Unidos. Então você tem uma primeira onda que tem como alvo quase 20 bilhões de dólares em produtos americanos, como álcool, roupas, eletrodomésticos, produzidos em estados com tendência republicana, e uma segunda onda de cerca de até 90 bilhões de dólares que deve chegar nas próximas 3 semanas. Então é uma guerra comercial mesmo. Se você tem alguma dúvida disso, né, não tenha mais. O Buffett inclusive falou isso com todas as letras. É um ato de guerra. A China anunciou tarifas sobre alimentos e produtos agrícolas dos Estados Unidos que devem entrar em vigor em 10 de março. Mais de 15% sobre frango, trigo, milho, algodão, e mais 10% sobre soja, sorgo, carne suína, bovina, frutos do mar, frutas, laticínios, tudo. Na verdade, a China suspendeu ontem licenças de importação de soja de 3 empresas norte-americanas e interrompeu as importações de madeira serrada dos Estados Unidos. E adicionaram 15 empresas dos Estados Unidos, incluindo um fabricante de drones e uma startup de inteligência artificial, a uma lista de controle de exportação. Então essa inclusão proibiria ali o quê? Né? A exportação chinesa de itens de duplo uso para essas empresas. E a China também adicionou 10 empresas à sua lista ali de entidades não confiáveis e proibiu as empresas de exportar ou importar da China ou de fazer novos investimentos no país. E como que isso pode impactar a economia dos Estados Unidos, né? Quais podem ser os efeitos da inflação, taxa de juros por lá, e claro que impacta o mundo todo de certa forma. Os consumidores americanos provavelmente vão se deparar ali com preços mais altos no supermercado, preços dos automóveis ainda mais altos. Os Estados Unidos importam vegetais e diversos produtos do México. Também ali dependem de importação de peças automotivas do Canadá, madeira, óleo. Abacates estão entre os produtos mexicanos ali que provavelmente vão aumentar muito de preço com a entrada em vigor das tarifas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos consomem muito abacate. Essas recentes tarifas adicionais ali de 20% sobre a China se aplicam a todas as importações, desde itens mais baratos, pega roupa, sapato, até smartphone da Apple, por exemplo, eletrônicos de consumo, que estavam isentos durante o primeiro mandato do Trump como presidente. As empresas americanas e outras empresas que importam esses produtos vão pagar a conta inicial, mas certamente não vai parar por aí, eles vão repassar esse aumento para o consumidor final, que sempre vai pagar a conta. Tá? Os fabricantes estrangeiros também podem ser forçados ali a arcar com esses custos para continuar vendendo para os Estados Unidos por uma taxa competitiva. Tudo vai depender de quem tem maior poder de barganha nessa negociação. Muitos podem até fechar as portas, muitas empresas também, ou podem transferir suas compras para outros países para evitar essas tarifas. Você pega a indústria automobilística, ela deve sofrer, já que você pega peças e veículos semi-acabados, às vezes ficam cruzando ali a fronteira norte ou sul várias vezes antes que a produção seja concluída.
Então você pega a Capital Economics estima que essa tarifa de 25% dos produtos do México e Canadá elevaria a inflação nos Estados Unidos para cerca de 3,2%, mantendo-a bem acima da meta de 2% do Federal Reserve. Aí os impostos adicionais sobre China e outros países aumentariam ainda mais os preços. Fora que o México fornece cerca de metade das importações de produtos frescos dos Estados Unidos. O Canadá é um grande fornecedor desses produtos que são cultivados ali perto da fronteira com os Estados Unidos também. Então, se as empresas não quiserem pagar essas tarifas, mas também não conseguirem encontrar outros fornecedores, os Estados Unidos eles podem até enfrentar uma interrupção no fornecimento de alguns produtos. Coisa é braba. E sobre os benefícios disso para os Estados Unidos, também é muito incerto. O Trump acha que isso vai beneficiar muito. Muitos economistas alertam que isso pode levar um tempo para se materializar e também não tem nem como ter certeza que vai se materializar, porque essas tarifas ali podem incentivar o crescimento da manufatura interna dos Estados Unidos de forma sustentável, mas pode não, né? Os Estados Unidos continua sendo um dos países mais caros para você produzir bens em massa ali, e essas empresas provavelmente vão buscar fazer isso em outros países em desenvolvimento antes de considerar de fato produzir internamente, porque para você construir uma fábrica e fazer um investimento pesado, você precisa ter certeza de que isso daí vai durar. E os impactos são, como eu falei, muito incertos, não é uma conta simples de fazer, a gente está falando aqui de comércio internacional, o Brasil vai ser impactado. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, ele disse que o Trump provavelmente vai anunciar hoje ainda um acordo para reduzir essas sobretaxas impostas, mas ninguém sabe exatamente quando isso vai, até quando isso vai e no que isso vai dar. Mas você pega, por exemplo, uma tarifa de 10% sobre os sapatos da China poderia aumentar o preço na prateleira dos Estados Unidos em 4%. Só que vinho ou azeite de oliva pode acabar aumentando ali quase 10%. Porque as tarifas não são o único fator ali que impacta. Você pega as mudanças cambiais, a disponibilidade, as alternativas, estratégias de preços ali de produtos importados. Tudo isso afeta no repasse. A Moody's fez uma análise e aplicou as tarifas ali em linha com o anúncio do Trump. Claro que isso aqui não é uma garantia, é só uma tentativa de estimar, mas tarifas sobre os carros provavelmente significarão ali preços mais altos para todos os carros, não só para o que é importado do México. Porque você tem outros fabricantes, revendedores que não vão abrir mão de lucrar mais enquanto eles ainda conseguem ganhar, inclusive, participação de mercado. Então vai subir tudo. Tá? Os fazendeiros americanos também não devem estar muito satisfeitos, porque eles já estão sendo pressionados por preços mais baixos das safras do ano passado, retrasado, pela inflação. Então a American Farm Bureau Federation diz que os fazendeiros estão perdendo dinheiro em quase todas as principais safras plantadas nos Estados Unidos. Cerca de 85% do suprimento de potássio dos Estados Unidos para fertilizantes é importado de onde? Do Canadá. A China também atinge forte ali as exportações agrícolas dos Estados Unidos. Isso vai permitir que produtores brasileiros da Austrália às vezes se beneficiem ganhando participação no mercado global. Isso pode criar um fardo econômico para a produção agrícola dos Estados Unidos. Então está todo mundo ansioso para ver até onde o Trump vai com essas medidas mais ideológicas de fato. Então é isso. As ações no mercado americano caíram forte na segunda, na terça-feira de carnaval aqui no Brasil, o S&P 500 zerando os ganhos do ano, como eu mostrei aqui para vocês, e hoje você tem uma queda de 1,47% acumulada no ano. O índice global de incerteza política foi ali para o nível mais alto de todos os tempos, maior do que o pico do pânico ali na crise de Covid-19. Muitos planos de investimento e contratação são interrompidos por conta disso e provavelmente serão interrompidos por conta disso nos Estados Unidos. O Fed ele vai ter trabalho, o Banco Central Americano, já que a meta dele é manter a inflação controlada sem gerar desemprego. Então essas tarifas representam um choque de oferta ali que aumenta a inflação, exige taxa de juros mais alta e prejudica o emprego, o que exige taxas de juros mais baixas. Então você faz o que ali, né? Alguns membros do Banco Central Americano já estão alertando publicamente sobre a possibilidade de um cenário de estagflação. Você tem aqui o monstro de duas cabeças
que está perseguindo a economia tem nome estagflação, o preço está subindo. Uma pesquisa da Universidade do Michigan, né, e os próprios títulos ali do Tesouro já indicam que os consumidores e os investidores estão antecipando uma inflação um pouco mais alta para os próximos anos. Na década de 70, foi a última vez ali que os Estados Unidos tiveram estagflação. O Fed ficou oscilando ali sem saber o que fazer. Subia a taxa, caía a taxa para combater a inflação, não gerar desemprego, não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra, tudo ali, nenhum dos dois foi contido, a crise foi feia. E lembrando que muita gente já vem comentando sobre estagflação nos últimos 3 anos nos Estados Unidos, mas só que esse negócio nunca se materializa. Então não dá para ficar também achando que é certeza. A curva de juros se inverteu novamente, com o rendimento do Tesouro ali de 10 anos caindo abaixo do rendimento dos títulos de curto prazo. Isso é um aviso, um sinal de recessão também, mas ele também ficou no vermelho, né, nos últimos anos, sem nenhuma recessão acontecendo. Tá? E também não dá para deixar de falar que na última quarta-feira o Trump ele disse que vai impor uma tarifa geral de 25% sobre os produtos importados da União Europeia. Ele ainda afirmou que caso os europeus adotem medidas de retaliação, não vai ser uma ação bem sucedida, eles não vão se dar bem fazendo isso. Trump falou o seguinte, ó, somos o pote de ouro, somos o mercado que todo mundo quer. Eles podem tentar retaliar, mas não será uma retaliação bem sucedida, porque se for preciso, simplesmente paramos de comprar. E se isso acontecer, vencemos. É meio assim, como eu falo, ele é às vezes blefa, às vezes ele é um negociador, não dá para saber. A União Europeia também já disse que vai reagir de forma forte, que vai retaliar contra essas barreiras ao comércio livre e justo. Então é guerra comercial começando de um lado e talvez você pode ter guerra de verdade ali acabando do outro lado, ou não, porque durante esse fim de semana você teve ali a conversa ali, o Trump colocou o Zelensky, o presidente da Ucrânia, no seu devido lugar, mostrou para ele que quem manda no salão oval da Casa Branca é o Trump, suspendeu a ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia e ontem ele disse ter recebido uma carta do presidente ucraniano dizendo ali que está pronto para negociar o fim desse conflito. Segundo ele, a Rússia também quer acabar com a guerra e tudo isso só é possível por conta da sua forte liderança, graças ao Trump. Ele não, o ego não é muito inflado no caso dele, né? Imagina, mas a Europa parece não estar ligando muito para essa paz aí. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou um plano de mobilização de 800 bilhões de euros para reforçar a segurança do bloco diante desse desengajamento militar dos Estados Unidos. E muita gente não viu esse anúncio ali de forma legal, já que o rearmamento de potências europeias foi o gatilho para a eclosão tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Ao longo do último milênio, no máximo ali o que a Europa viveu de paz ininterrupta foi 50 anos. Não chegou a 50 anos. Nos Estados Unidos, desde 1776 até o começo da pandemia, o país só teve 17 anos de paz intercalados. O Brasil pode ser impactado também por essas políticas do Trump, pelo efeito dominó que isso pode causar. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vice-presidente, o Alckmin, ele já disse que quer se reunir com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, ainda esse mês, para discutir sobre essas tarifas impostas recentemente, sobre toda essa loucura aí. Além dessa tarifa de 25% sobre as importações norte-americanas de ferro e aço, também tem um memorando ali para aplicação de tarifas recíprocas e colocou o etanol do Brasil na mira. A tarifa dos Estados Unidos sobre o nosso etanol é de 2,5%. O Brasil cobra das exportações do etanol dos Estados Unidos uma tarifa de 18%. Então, segundo o Trump, esses impostos não são recíprocos. O nabo está muito maior para o lado deles. Isso custa para empresas norte-americanas mais de 2 bilhões de dólares por ano, e isso é muito dinheiro. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Em 2024, 12% das exportações brasileiras foram para lá, 15,5% das importações vieram dos Estados Unidos. Então, o saldo comercial com os Estados Unidos foi praticamente nulo, tá? Então, apesar de ser um parceiro importante,
o Brasil sempre taxou bem as importações vindas dos Estados Unidos. Então a gente cobra uma taxa maior, apesar da balança comercial não ser tão desequilibrada. Tá? Mas a tarifa média anual que a gente cobra é de 11,3%, e as tarifas impostas pelos Estados Unidos, né, são ali em média de 2,2%. Então, para você medir eventuais impactos ali na balança comercial dos Estados Unidos e Brasil, ali o Bradesco ele fez ali 3 cenários hipotéticos de tarifas. No primeiro cenário, os Estados Unidos vão adotar a reciprocidade. No segundo cenário, os Estados Unidos aumentam tarifas de importação de produtos brasileiros para 25%, num movimento similar ao que ele está fazendo com o México e Canadá. E no terceiro cenário, o Brasil vai retaliar a essas medidas ali de tarifas para os produtos americanos, cobrando os mesmos 25%. De qualquer forma, eu acho que vai ser ruim para o Brasil. Como eu falei, não é uma conta simples, não é algo simples de resolver. Vamos ver como é que fica, mas tudo isso pode abrir espaço para o Brasil exportar mais. Só que se o comércio global desacelerar por causa dessas tensões, a demanda por produtos brasileiros também pode cair e isso acaba afetando a nossa economia. Se a guerra comercial entre Estados Unidos, China, resto do mundo, isso esquenta ainda mais, os chineses podem comprar mais do Brasil, como já fizeram no passado com soja, carne e etc. E se o Trump mantém essas políticas protecionistas, investidores eles podem buscar oportunidades em mercados emergentes, né, como o Brasil ou não. Aqui a gente tem uma taxa de juros altíssima, mas se uma recessão nos Estados Unidos ou global inicia, isso pode desvalorizar o nosso câmbio. Então o Brasil ele pode se beneficiar caso o Trump continue isolando alguns países e precise de novos parceiros, mas também pode sofrer sanções se não alinhar ali, se não tiver alinhado com os interesses americanos. O governo brasileiro ele vai precisar de diplomacia, vai ter que jogar xadrez nesse tabuleiro geopolítico aí, para não ficar de fora, para não sair bem prejudicado nesses acordos. Esse foi o vídeo de hoje, e se você quiser saber mais sobre como investir melhor no meio de tudo isso, clica aqui no primeiro link da descrição para você conhecer a Lumen Investimentos ou assiste esse vídeo aqui do lado. Valeu!